Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Olá, Cândida, ao quinto encontro do curso Introdução ao Pensamento Crítico hoje. Sejam bem-vindos a esse espaço virtual do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, nessa mais que exitosa parceria com a Boitempo. Hoje nós vamos ter o quinto encontro sobre Domênico Lossurdo, apresentado por Jones Manuel, com mediação da Marina Machado Gouveia. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a paciência de todos vocês, com a nossa falta de prática aí de aglomerar virtualmente, né? A gente está acostumado a receber 1.000 pessoas no Pinheiros, mas virtualmente a gente está se adaptando. E acho que por enquanto é isso. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença dos palestrantes, pedir ao Kim que faça aí as boas tardes da Boitempo. Obrigada, Kim. Bem-vindos. Obrigada, Kim. Boa tarde. Obrigado, Flávia. Bem-vindos ao quinto encontro do curso de Introdução ao Pensamento Crítico hoje, nessa parceria aqui mais do que especial entre o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e a Boitempo. Em nome da Boitempo, mais uma vez agradeço a presença de todos, a equipe do SESC e a equipe da Boitempo que tornaram esse curso realidade. Eu vou mencionar brevemente a equipe de comunicação da editora que está diretamente envolvida em sua realização, as figuras da Jéssica, da Marisol, da Eleni, da Marina e do Arthur. Eu gostaria de agradecer ao Jones Manuel e também a Marina Machado Gouveia pela aula de hoje, que será dedicada a um dos maiores pensadores marxistas de nosso tempo, o irreverente Domênico Lossurdo, que nos deixou há cerca de 2 anos. Esse é o quinto encontro do curso, que teve início com a aula sobre Slavoj Žižek, apresentada por Vladimir Safar, com mediação de Silvia Viana, que já está disponível no YouTube da Boitempo do SESC. Seguida da aula sobre Angela Davis, apresentada por Raquel Barreto, com mediação de Annick Angala, que já está disponível no YouTube da Boitempo do SESC. Depois teve a aula sobre o David Harvey, apresentado pela Raquel Ronick, com mediação da Juliana Borges, que estará disponível no YouTube da Boitempo do SESC na segunda-feira que vem. E também da aula sobre Nancy Fraser, apresentada pela Yara Frateschi, com mediação da Nathalie Bresciani, que estará disponível no YouTube da Boitempo do SESC dentro de algumas semanas. Como disse Flávio, vamos enviar a vocês por e-mail um breve resumo de cada aula com bibliografia indicada. Isso vai essa semana, promessa, fevereiro, tá tudo certo. Vamos enviar. E se você tiver assistindo essa aula no futuro, no YouTube da Boitempo do SESC, o resumo e a bibliografia vão aparecer na descrição do vídeo aqui embaixo. Na aula de hoje, Jones Manuel apresentará a combativa obra de Domênico Lossurdo, que está aqui atrás, embaixo do David Harvey. Do Lossurdo, a Boitempo já publicou os livros A Linguagem do Império, A Luta de Classes, Guerra e Revolução, O Marxismo Ocidental, Hegel e a Liberdade dos Modernos, que foi citado pelo Caetano Veloso na live de fim de ano, né? Hegel e a Liberdade dos Modernos, e no fim do ano passado também a publicação do livro Colonialismo e Luta Anticolonial, esse com organização e apresentação do Jones Manuel e texto de orelha da Marina Machado Gouveia, que ambos estarão aqui conosco hoje. Bem, vou passar então a palavra para ela, Marina Machado Gouveia, que será responsável pela mediação da aula de hoje. Lembrando que vocês podem fazer perguntas por escrito no chat, as questões serão encaminhadas a ela para a segunda parte da aula. A Marina Machado Gouveia é professora da ESS da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Economia Política Internacional e diretora da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de Economia Política, CEPLA. Ela é pesquisadora do grupo de trabalho Economia Mundial e Crise, da Claxo, e coordena o grupo de estudos em teoria da dependência. É isso. Boa aula a todo mundo. É com você, Marina. Obrigada, Kim. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite também para quem assistir depois. Vou pedir desculpa pelos óculos, que eu estou com um problema nos olhos, eu vou ter que usar. Perdão.
Foi comentado que eu vou ser a cara nossa coletiva aqui, é uma cara de óculos hoje, escuros. É uma responsabilidade, uma alegria enorme estar aqui. É um curso importantíssimo que a gente está tendo a oportunidade de participar e de construir coletivamente. Queria parabenizar muito o SESC, a Boitempo, por essa iniciativa, né, de trazer pensadoras, pensadores e lutadoras jovens para conversar com a gente sobre clássicos da teoria e da prática marxista. Sem grandes introduções para não atrapalhar a aula do Jones, eu queria só ressaltar que é um momento muito decisivo da nossa história. Acho que todo mundo que está aqui tem plena clareza disso, né? A gente está vivendo uma ofensiva das classes dominantes em escala mundial e particularmente aqui na América Latina, no Brasil, sobre a classe trabalhadora, sobre os povos do mundo. Estou vendo os comentários aí, coraçãozinho para todo mundo. Mas é um momento de reconfiguração do próprio capitalismo, no qual essa ofensiva se dá, que tem muitas dimensões, a vida política com a questão das mudanças, do neoconservadorismo, do neofascismo, é o que é mais comentado, mas isso tem muitas dimensões, econômica, política, cultural, ambiental, enfim, a pandemia só acentua isso, e coloca em xeque, acho que, duas noções que foram hegemônicas, inclusive dentro da esquerda, foram super dominantes ao longo de todo o século XX, que é a noção de que existe um sujeito universal das lutas, né, um sujeito ideal ali que escapa da concretude do dia a dia, né, a classe trabalhadora existe como ela é, e a noção do desenvolvimentismo, né. A obra do Lussurdo dialoga com isso muito. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Jones vai explicar isso bem. Já vou adiantar aqui uma noção para todo mundo já ter aí de início, que é a noção de que o Lussurdo ele vai combater o liberalismo dentro do próprio marxismo, né? Ele resgata o papel do colonialismo e da escravização na construção, na dinâmica do desenvolvimento capitalista, e não só como algo anterior que serviu para que houvesse depois um desenvolvimento capitalista, mas como algo que faz parte do próprio desenvolvimento capitalista. Isso é muito importante politicamente. Então, mais que nunca é importante a gente estudar, a gente pensar, porque a história é feita de gente, a história é feita de todos nós, das mulheres, homens e outras generificações, né, que estamos vivos agora e existimos agora, e a gente faz a história. Então, um prazer enorme apresentar aqui o Jones Manuel. O Jones é historiador e mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, é comunicador popular, mantém um canal excelente no YouTube, que eu recomendo para todo mundo. Participa do podcast Revolution, que também é excelente. E foi o Jones que organizou a coletânea de textos, agora Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução do Século XXI, que a Boitempo acabou de lançar recentemente, recomendadíssima também. E o livro Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, que foi lançado pela Autonomia Literária em 2019, juntamente com o Gabriel Landi, também super sugerido, fantástico livro. Então, bora lá, por favor, façam muitas perguntas para a gente aproveitar o máximo possível essa aulaça que o Jones vai dar. Vamos lá, Jones. Olá, Marina. Boa tarde para todas e todos que estão acompanhando a gente. Agradecer, em primeiro lugar, ao SESC e à Boitempo por essa oportunidade. E no curso do ano passado eu também estava participei de um debate sobre educação e crítica, na época que a gente estava no auge do enfrentamento à escola sem partido, né? E agora, infelizmente, à distância, por causa da pandemia, estou aqui mais um ano, muito grato, e grato em especial estar dividindo esse espaço com Marina, que é uma camarada, uma militante, uma intelectual, uma pessoa que eu admiro muito, tenho muitas convergências e muitos debates ricos. Veja, minha tarefa hoje é falar de Domênico Lussurdo, né? Nesse 2020, Lussurdo, ele foi quase que um participante do BBB, que todo dia se falava dele na internet, né? Todo dia estavam falando do Lussurdo, debatendo o Lussurdo e tal, várias opiniões circulando, Lussurdo na Globo, na internet, na Folha de São Paulo, na Veja, no Estadão, no Isto É, enfim. Foi um autor muito comentado, em grande parte graças ao Caetano Veloso, que foi e não foi, estava citando o Lussurdo, vem aí uma música do Caetano em homenagem ao Lussurdo, Cedo ou Tarde está chegando, e foi um pensador que já estava na cultura brasileira, mas ganhou uma outra dimensão, uma outra projeção, né? E circulou algumas visões equivocadas, um pouco apressadas sobre o Lussurdo, que é importante a gente debater algumas coisas aqui.
essa apresentação ela não se propõe debater toda a obra do Lossurdo, até porque, né, isso é muito difícil, é um autor de mais de 70 livros, mais de 2.000 artigos, e por aí vai. É muito mais um guia, uma conversa inicial, uma introdução para pensar a obra lossurdiana. Acho que a primeira coisa a ser dita é que o Lossurdo ele é italiano, né? Isso é muito importante porque existe uma particularidade na tradição do marxismo italiano. A Itália, de maneira geral, no âmbito da cultura europeia, ficou muito marcada com um país com uma forte tradição de filosofia política, que vem desde Maquiavel, Nicolau Maquiavel, do famoso Príncipe, e vai em seguida, e aí tem vários grandes pensadores, como Benedetto Croce, e que o marxismo italiano se particularizou muito por uma tradição de uma reflexão marxista centrada na política, um marxismo com uma negação do economicismo, né? Uma explicação monocasual, uma explicação só pela economia, vendo a economia de uma maneira não dialética, de uma maneira mecanicista, um marxismo que dá muita atenção à organização política, à estratégia política, à cultura política, à disputa de consciência. O grande nome do marxismo italiano é Antonio Gramsci, né, que foi fundador do Partido Comunista Italiano, grande nome da luta de resistência ao fascismo de Benito Mussolini e da burguesia italiana, e que essa tradição do marxismo italiano, muito centrada na reflexão política e no que a gente chama de realismo político, ela teve continuidades depois da morte de Gramsci. Lossurdo ele nasce em 41 e ele pega na sua infância e adolescência uma Itália pós-Segunda Guerra Mundial, com um partido comunista gigantesco. O Partido Comunista Italiano, no seu auge, ele chegou a ter mais de 2 milhões de militantes. Só para vocês terem uma ideia, a Itália, quando o Partido Comunista tinha 2 milhões de militantes, a Itália tinha mais ou menos 80, 90 milhões de habitantes. Assim, sabe? É um negócio gigantesco. O Partido Comunista Italiano, ele era enorme, ele tinha uma base sindical assustadora, uma base do movimento estudantil. É, inclusive, impossível falar de qualquer aspecto importante da cultura italiana no pós-Segunda Guerra sem falar do Partido Comunista. Então, no cinema, na literatura, na filosofia, na história, na sociologia, até no debate sobre saúde, o próprio debate sobre reforma sanitária e criação do SUS no Brasil tem influência do debate italiano, que teve uma participação fundamental dos comunistas. Então, a cultura italiana ela foi muito formada por esse Partido Comunista. E o Partido Comunista Italiano, que teve um papel fundamental na formação do Lossurdo, ele era o partido que tinha duas almas, por assim dizer. A alma de Gramsci, né, um partido muito marcado pelas reflexões do Gramsci, e a alma do Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti, hoje, ele é pouco conhecido, mas ele foi, durante muitos anos, um dos principais dirigentes comunistas do mundo e teve uma influência muito grande na esquerda brasileira, particularmente nos anos 70 e nos anos 80. O Palmiro, se não me falha a memória, morreu em 64 e ele foi o grande, por assim dizer, o grande engenheiro de construção do Partido Comunista Italiano. É como se o Gramsci fosse o arquiteto, e Gramsci não teve tempo de tocar a construção desse partido para muito além, porque ele foi morto basicamente pelo fascismo, e o Palmiro Togliatti ele ficou como principal dirigente do partido. E aí, por que isso é importante? O Lossurdo, ele era, dentre outras coisas, um togliattiano. Ele tinha uma influência muito, muito, muito grande do Palmiro Togliatti. E Togliatti tem dois aspectos importantes do pensamento dele que o Lossurdo assimila e desenvolve. Primeiro, Togliatti era um profundo crítico do colonialismo e da política colonial. Ao contrário de várias expressões do marxismo na Europa Ocidental, que deram pouca atenção aos dramas dos povos colonizados em África, Ásia, América Latina, Oceania e por aí vai, o Togliatti ele sempre foi muito atento, muito ligado no problema do colonialismo, tanto na modernidade de maneira mais geral, como no século XX. Então, a própria crítica do Togliatti ao liberalismo passava pela denúncia do colonialismo e do racismo.
tem um famoso debate nos anos 50 entre o Palmiro Togliatti e o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, que era um famoso jurista e filósofo da Itália, um pensador de renome mundial. E o Bobbio, naquela época, ele fala que as experiências socialistas, então, em curso, estavam dando contribuições à humanidade, porque tinham coletivizado os instrumentos de produção e instituído elementos de modernidade em países historicamente atrasados, só que faltava uma gota de óleo liberal nas máquinas da revolução já realizadas. A resposta do Togliatti, ao ver essa intervenção do Bobbio, que tomava como sinônimo de liberalismo político, limitação do poder, democracia, liberdade, por aí vai, a resposta do Togliatti é questionar quando e em que momento esses supostos princípios do liberalismo foram aplicados, por exemplo, na Irlanda colonizada pela Inglaterra e nos países colonizados pelas potências europeias mundo afora. Aí o Togliatti diz: em verdade, a doutrina liberal se caracteriza por uma bárbara discriminação entre as criaturas humanas, que acomete não só a periferia do sistema capitalista, como no centro do sistema, a exemplo do caso dos negros estadunidenses. Então, veja, a crítica do Togliatti no debate com Bobbio não era que o marxismo ele é mais democrático que o liberalismo, é questionar essa imagem do liberalismo como democrático, como defensor dos direitos humanos, falando assim, pô, mas calma aí, a situação da população negra nos Estados Unidos, e a situação da população colonizada em África, em Ásia, e a situação da população colonizada pela Inglaterra liberal, na Irlanda, que foram colonizados por mais de 300 anos. Vamos pensar historicamente o que é isso? E aí, Lossurdo, ele assimila muito essa tradição. Ele era um filósofo de formação, desde cedo militou no Partido Comunista Italiano, pegou o auge e a decadência do Partido Comunista. A sua carreira acadêmica, no começo, foi muito centrada em estudar filosofia alemã, particularmente o idealismo alemão. Então, Lossurdo é, desde sempre, alguém muito voltado a estudar o pensamento de Hegel, de Kant, de Schiller, enfim, todos os grandes filósofos do chamado período do idealismo alemão. E ele tinha uma obra, isso é curioso, ele tinha uma obra, por assim dizer, pouco política, mais diretamente. Ele era mais dedicado ao estudo da filosofia alemã, mais no âmbito de um debate filosófico, sem uma instrumentalidade de intervenção política direta, né? É claro que ele tinha textos políticos, ele tem um texto bem famoso que ele escreveu para um livro coletivo organizado pelo Bobbio sobre teoria do Estado, em que Lossurdo era meio altusseriano, estava seguindo a perspectiva do Louis Althusser, então ele trabalha uma perspectiva de teoria do Estado pela chave do Althusser. Só que até os anos 80, a obra de Lossurdo era uma obra mais no plano filosófico, sem o sentido de intervenção política imediata. E aqui, o que é interessante? Quando tem a crise do movimento comunista internacional, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o fim das chamadas democracias populares no leste, o fim do campo socialista, a crise do movimento terceiro-mundista, no mundo todo, um conjunto de pensadores e pensadoras militantes que eram marxistas vão abandonando o marxismo, né? E ou indo para a direita, ou virando social-democratas, virando reformistas, acreditando que o socialismo, enfim, não dá mais, que erramos, agora é o momento de tentar humanizar o capital, e aí surgem ideias como terceira via, do sociólogo britânico Tony Blair, uma ideia de nova esquerda, apresentando Bill Clinton e Tony Blair como a nova esquerda moderna e democrática, e por aí vai. E Lossurdo, ele faz um caminho contrário. Isso que é muito interessante na trajetória, na biografia dele. Quando todo mundo estava abandonando o marxismo, todo mundo é exagero, evidentemente, né? Mas quando muita gente estava abandonando o marxismo, a perspectiva revolucionária, a perspectiva comunista, o Lossurdo ele virou mais marxista, mais comunista e mais revolucionário. Então, ele ganha uma fama internacional enquanto o Muro de Berlim está caindo, ele publica um famoso estudo que está disponível no Brasil, na revista Crítica Marxista, que aqui ganhou o nome de O Significado Histórico da Revolução de Outubro.
Então, quando o legado da Revolução Russa estava sendo demonizado mundo afora, no bojo de desmonte da União Soviética, o Lossurdo lança um ensaio gigantesco e primoroso, defendendo o legado histórico da Revolução de Outubro. Não tanto a União Soviética, não era essa a questão naquele momento para o Lossurdo, era defendendo o papel civilizatório, democrático, progressista, humanista que a Revolução de Outubro teve no mundo. Em seguida, isso, naquela ideia de fim da história, o Lossurdo lança um livro que foi o que deu fama mundial a ele e o que marca a sua transição para uma obra cada vez mais política e que caminha no sentido de reconstruir o marxismo e o movimento comunista, que é o livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal, livro publicado no Brasil pela editora Unesp e o FRJ. Na época, a editora da FRJ era dirigida pelo saudoso Carlos Nelson Coutinho. Por que esse livro é interessante e importante? Veja, o livro foi publicado em 94. Em 94 era aquilo, era o auge do fim da história. Fukuyama, democracia liberal venceu, democracia liberal, economia de mercado, tudo lindo, maravilhoso e tal. E o Lossurdo vai, olha, essa louvação da democracia liberal, isso está errado do ponto de vista histórico. Porque o que se chama de democracia liberal, grosso modo, os institutos democráticos foram impostos pela classe trabalhadora nas lutas de classe. Então, o direito a voto de todos e todas, direito a voto, sufrágio feminino, por exemplo, o direito a voto a despeito da sua raça, etnia, o direito a voto que não passe pelo critério de riqueza, o chamado voto censitário, o direito de organizar partidos políticos, o direito de organizar sindicatos, o direito à liberdade de expressão, de montar jornais, de montar uma boitempo e poder publicar livros marxistas. Isso não foi uma concessão da burguesia e uma conquista dos liberais que montaram a sua democracia, não. Isso foi uma imposição da classe trabalhadora que pagou com muito sangue para fazer com que o regime constitucional burguês assumisse faces de democracia política, mas, mesmo com democracia política, esse regime liberal está sempre pronto para assumir o que o Domênico Lossurdo chamava de um bonapartismo soft, ou seja, um regime político autoritário com um líder forte que ia usar os mecanismos formais da democracia para reprimir os movimentos democráticos e fundamentar um sistema político, que é o que Domênico Lossurdo chamava à época de monopartidarismo competitivo. Basicamente, um sistema político centrado em dois partidos que se apresentam como diferentes, só que no que é fundamental e no que é estrutural, eles são iguais. Por exemplo, básico, o Partido Democrata e Republicano nos Estados Unidos, né? Que o Partido Republicano ele explode um país, ele se orgulha, e o Partido Democrata ele explode um país, depois pede desculpa. Ele diz que na próxima vai garantir representatividade na hora que jogar a bomba. Essa é a grande diferença dos democratas e os republicanos. Então, esse livro deu fama mundial para Domênico Lossurdo. Isso é importante destacar, porque ano passado circulou algumas histórias dizendo que Lossurdo foi invenção da Boitempo. Não que a Boitempo não tenha contribuído para tornar Lossurdo conhecido no Brasil, mas antes da Boitempo, Lossurdo já tinha um respaldo mundial na sua obra, e Lossurdo continuou produzindo, né? E essa produção dele, eu destaco 4 elementos que está presente na bibliografia, na ementa que eu enviei. Primeiro, e acho que é importante destacar isso, Lossurdo ele continua marxista, continua socialista, mas ele se afirma comunista. Isso é importante, porque, note, o termo comunismo ele foi renegado por vários e vários intelectuais marxistas. E aqui, sem fazer juízo de valor de ninguém, cada um escolhe o que mais lhe agrada, lhe apetece, mas o Lossurdo ele escolheu continuar se reivindicando comunista. A sua atuação teórica e política vai no sentido de reconstruir um movimento comunista. Não reconstruir na perspectiva de que tudo que a gente fez no passado era maravilhoso e basta repetir. Não, pensar criticamente a nossa história, fazer autocríticas, ver onde a gente errou, até porque a gente foi derrotado. Então, se a gente foi derrotado, significa que tem erros importantes aí a serem pensados, mas comunista. Mais do que isso, Lossurdo ele continuou reivindicando uma tradição leninista. Veja, não no sentido de que Lossurdo era um autor
engessado, dogmático, que ele achava que Lenin tinha respondido todas as questões do mundo. Não é isso. Mas ele continuava pensando que na obra de Lenin tinha um fio condutor para pensar criticamente e transformar o mundo que não poderia ser abandonado, tem que ser assim, enriquecido com novas reflexões, novos pensamentos, novos problemas, conceitos, categorias, até porque o mundo está em constante transformação, mas que o leninismo, enquanto um fio de compreensão da realidade, continua imprescindível. Isso particulariza Lossurdo, eu diria, inclusive, frente aos outros autores e autoras desse curso. Nosso amigo, por exemplo, Slavoj Zizek, que foi tema de uma aula brilhante do professor Vladimir Safadler, é um pensador crítico, um pensador que contribuiu e vem contribuindo para colocar o marxismo de novo em debate, mas Zizek, por exemplo, não é comunista e não reivindica uma tradição leninista, assim como outros e outras pensadores e pensadores críticos. Então, esse é o primeiro ponto importante. E Lossurdo, nesse trajeto histórico dele, ele é um militante organizado, dirigente partidário, militante da refundação comunista. Ele é uma pessoa que, quando o Partido Comunista Italiano acabou, ele colocou como tarefa reconstruir o Partido Comunista, reconstruir um instrumento revolucionário comunista na Itália. Nesse processo, o Lossurdo ele encara um problema fundamental, que é, veja, como é que nós vamos continuar nos afirmando marxistas, comunistas, se o balanço histórico que foi construído do século XX apresenta as experiências de transição socialistas como reino de horror, barbárie, violência, totalitarismo? Lossurdo ele não se satisfaz com a resposta, que, ao meu ver, é uma resposta falsa e fácil, de que você olha para o que aconteceu do século XX e você diz, a gente tem nada a ver com isso, porque isso aí foi tudo falso marxismo, foi tudo falso socialismo, é capitalismo de Estado, é revolução traída, e a gente tem que voltar a Marx. Porque todos os militantes, pensadores e pensadoras, os líderes do século XX, violaram o pensamento de Marx, então a gente tem que voltar a Marx e esquecer tudo que aconteceu no século XX. Isso é uma resposta idealista, a questão, né? Inclusive, o próprio Marx e Engels, quando olharam para a Comuna de Paris, que foi derrotada, a resposta do Marx e Engels não foi dizer assim, a gente sabia que não ia dar certo, a gente avisou, então esquece isso. Não. A resposta do Marx e Engels foi louvável. Os trabalhadores e trabalhadoras tentaram tomar o céu de assalto. Vamos entender o que foi isso aqui, vamos entender porque que a gente foi derrotado e vamos aprender com isso. Tanto que o último prefácio que Marx e Engels escreveram juntos para o Manifesto do Partido Comunista, eles destacam que eles aprenderam com a Comuna de Paris que não se trata de se apropriar do aparato do Estado burguês, mas sim de quebrar, destruir, construir um novo poder político. Então, eles modificaram a teoria à luz da experiência histórica, mesmo a experiência histórica derrotada, aprendendo que foi positivo, instrutivo para pensar a estratégia revolucionária. Então, Lossurdo, ele toma uma postura semelhante à de Marx e Engels, que é olhar a experiência histórica não aceitando o balanço da classe dominante, de que tudo aquilo foi horrível, que foi uma tragédia, que nada prestou, que foi tudo, nossa, meu Deus, que matamos 1 bilhão de pessoas, né? Que a gente brinca na internet falando do leilão do genocídio comunista, que todo dia o número de mortos do comunismo cresce, né? 200 mil, 300 mil, 400 mil, por aí vai. Pegar todo esse pensamento reacionário sobre a história do movimento comunista, não só pensamento reacionário, como também formulações marxistas no âmbito do socialismo, do comunismo, que são válidas, e submeter uma crítica, uma avaliação, um balanço, e apresentar um novo balanço histórico. E esse ponto é importante, veja. Um balanço histórico que, destaque o nosso legado revolucionário e emancipatório. Isso é muito importante, porque se hoje, por exemplo, eu como homem negro tenho direito a voto e sou considerado no plano jurídico formal como ser humano, isso não aconteceria sem a Revolução Russa e sem o movimento comunista.
Detalhe importantíssimo, sabe? Isso não aconteceria. Se hoje a gente tem direitos trabalhistas, se hoje a gente tem a compreensão de uma espécie de universalismo em que todos deveriam ser seres humanos, a despeito da sua cor, do seu gênero, da sua classe, da sua etnia ou nacionalidade, isso se deve ao movimento comunista e à Revolução de Outubro. E as outras tradições emancipatórias também, né? Não vamos esquecer da Revolução Haitiana, a Revolução Francesa no período jacobino, como diria o Clóvis Moura, da Guerra Quilombola no Brasil e por aí vai. Mas na expressão contemporânea, a Revolução Russa e suas continuidades encarnam um legado emancipatório de democracia, de soberania popular, de igualdade socioeconômica, de humanismo, que não podem ser descartados. Então, o Lossurdo, ele compra a briga da defesa da experiência histórica do movimento comunista, das experiências de transição socialistas. Partindo do pressuposto, eu sempre gosto de citar isso, de um belo dito popular africano, que fala que enquanto os leões não tiverem historiadores, a história das caças vai eternamente glorificar o caçador. Partindo da ideia que a luta de classes é também, como diria o grandioso Walter Benjamin, uma luta de classe pelas coisas espirituais. É uma luta de classes pela memória, é uma luta de classes pela história. Porque uma classe trabalhadora, uma classe dominada, que é expropriada do seu passado, que é expropriada da sua experiência histórica, que é expropriada do seu aprendizado de luta, ela tende a ter sua capacidade de imaginar o futuro, como eu gosto de chamar, capacidade de imaginação política castrada, em termo quase que freudiano mesmo, assim. É quando o passado é expropriado, o futuro fica mais nebuloso. Nesse processo de rever o balanço histórico do século XX, Lossurdo faz uma duríssima crítica, do século XX, da modernidade burguesa em geral. Lossurdo faz uma dura crítica ao liberalismo, que foi o que fez com que ele fosse um dos assuntos de 2020, né? Quando o Caetano Veloso falou que ficou menos liberalóide, depois que leu Lossurdo, os liberais enlouqueceram, porque o Lossurdo ele faz uma contra-história do liberalismo ou uma história contra-apelo, no sentido do Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história. Aqui, inclusive, abre um parênteses. Eu não sei o motivo do Lossurdo não citar o Walter Benjamin, porque ele conhecia o Benjamin. Mas o que o Benjamin defende ali, enquanto horizonte crítico do historiador ligado ao materialismo histórico, é o que Lossurdo faz na história do liberalismo. Só que Lossurdo chama de contra-história e Walter Benjamin chamava de história contra-pelo, que eu particularmente achei que é um nome mais bonito. Escovar a história contra-pelo, jogar luz nos elementos que foram apagados, soterrados, exaltar a memória e a história dos derrotados, dos oprimidos e dos explorados, questionar os consensos e as certezas da ideologia dominante. E nesse processo, o Lossurdo, evidentemente, vai ter que entrar em temas polêmicos. Dois temas polêmicos muito importantes nesse balanço histórico. A história da Revolução Chinesa. Lossurdo tem uma análise da história da Revolução Chinesa e da China atual muito peculiar. E aqui é importante, o Lossurdo, na juventude, ele foi meio maoísta, como quase todo mundo na Europa, só que os pensadores marxistas se seduziram pelo maoísmo, naquele bojo do maio de 68, a influência da Revolução Cultural Chinesa e por aí vai, muitos deles largaram o maoísmo. O Lossurdo continuou meio maoísta, que é, inclusive, uma segunda influência muito grande no pensamento lossurdiano, que é a influência de Mao e de Deng Xiaoping, que é outra coisa muito peculiar a Lossurdo. Lossurdo considerava Deng Xiaoping um grande teórico do marxismo, um grande continuador das reflexões da transição socialista marxista, e não um traidor, alguém que abandonou o marxismo, coisa que, inclusive, eu só vi Lossurdo falar até hoje. Eu nunca vi nenhum outro autor tratar Deng Xiaoping como um grande teórico do marxismo, a não ser Lossurdo. Embora que o Perry Anderson, naquele livro lançado pela Boitempo, Duas Revoluções, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, o Perry Anderson ele chama o Deng Xiaoping de um grande revolucionário leninista, que foi uma coisa que me surpreendeu também. Mas, enfim, fecha esse parêntese. Então, tem a avaliação do Domênico Lossurdo sobre a Revolução Chinesa
e a China contemporânea, que é uma avaliação muito peculiar, repito. Então, o que, por exemplo, um outro autor que é maoísta, simpático ao maoísmo, a história da Revolução Chinesa, que é o Alain Badiou, valoriza, que é o ativismo de massas, a revolução cultural proletária, são os elementos que o Lossurdo mais é crítico, e os elementos que todos os outros são mais críticos, como essa ideia de uma transição socialista centrada no desenvolvimento das forças produtivas, é o elemento que o Lossurdo mais valoriza, a ideia de uma modernização socioeconômica como fundamento da transição socialista, que é um debate muito longo, que não dá para aprofundar aqui. O segundo elemento polêmico, que é impossível não falar, é a questão Stalin, né? Ao lado do debate sobre liberalismo, 2020 abriu muito um debate sobre a avaliação de Lossurdo sobre o bigode da União Soviética, nosso amigo Stalin. E aqui note uma nota rápida. O livro do Lossurdo sobre Stalin foi originalmente lançado em 2008, na Itália. Então, hoje a gente sabe que o Lossurdo morreu em 2018. Então, o livro dele sobre Stalin foi um livro lançado no final da carreira, por assim dizer, política, intelectual dele, num processo de amadurecimento muito grande. E esse livro, ele foi necessário porque ele respondia a uma lacuna, que é basicamente o seguinte, note, se a gente defende, como eu defendo, e pelo que eu percebi já nos diálogos com a Marina defende também, ainda que talvez com algumas diferenças, que a gente não pode descartar a história da classe trabalhadora e da experiência socialista no século XX, que existe um legado emancipatório para a gente reivindicar, a gente tem que encarar a questão Stalin, porque a questão Stalin é o principal instrumento e estratagema da ideologia dominante para demonizar as experiências socialistas. Né? Todo mundo conhece aqui a ideia de que Stalin foi igual a Hitler, de que o stalinismo era um regime totalitarismo tal qual o nazismo, enfim, a formulação da nossa amiga filósofa alemã Hannah Arendt. Então, para sustentar a tese central do Lossurdo, que é, no balanço das experiências históricas, que o socialismo no século XX, com todos os seus problemas, com todos os seus erros e com todos os seus crimes, coisa que Lossurdo nunca negou, inclusive, ele tem um legado emancipatório a ser reivindicado, é necessário explicar a questão Stalin, porque automaticamente vai vir a pergunta, e o Stalin? E o stalinismo? Então, o Lossurdo lançou o livro Stalin, uma história crítica de uma lenda negra, que é um livro bem polêmico, é um livro que divide opiniões, que não dá para tratar em detalhes sobre o livro. Aqui no Brasil, o professor Lúcio Flávio de Almeida lançou uma reflexão e uma crítica muito boa ao livro, inclusive tenho muitos acordos com o professor Lúcio Flávio. O professor João Quartinho de Moraes também já debateu esse livro e fez algumas considerações que eu acho muito boas. O livro de Lossurdo está longe de ser uma apologia do Stalin. Muito, muito, muito longe mesmo. Não se enquadra no que a gente chamaria de um livro stalinista. Ainda que, sim, tem elementos elogiosos ao período do Stalin. O que não faz ninguém stalinista, porque se fosse assim, a Wendy Goldman, no livro Mulher, Estado e Revolução, poderia ser chamada também de stalinista, porque, enfim, né, tem elementos elogiosos ali dos processos do real. Mas fecha-se parêntese. É um tema muito longo, mas é importante passar, pontuar ele. Um terceiro elemento fundamental na questão do Lossurdo, na obra dele, e aí foi o elemento que me conquistou e me cativou enquanto um lossurdiano, por assim dizer, é que para Lossurdo é impossível pensar a história da modernidade burguesa e do século XX em particular, sem falar da luta anticolonial e da luta antirracista. Veja, o Lossurdo, ele faz uma coisa que a primeira vez que eu li, eu achei fantástica. Porque, não, a gente aprende na escola que algumas coisas é como se fossem naturais, como sempre foram assim. Não só na escola, na universidade, no cinema, no teatro, enfim, na indústria cultural, de maneira mais geral. Que é, por exemplo, quando foi que todos os seres humanos passaram a ser considerados seres humanos? Percebe? A gente raramente faz esse tipo de pergunta, a gente toma como algo dado. Ah, não, as pessoas são humanas. Ué, porque as pessoas são humanas, nasceram seres humanos, não são cachorro. Só que a coisa não é bem por aí. O processo de consideração
de que todo ser humano é um ser humano só pelo seu nascimento, a despeito das diferenças de raça, etnia, gênero, nacionalidade, isso é uma conquista e uma luta secular e monumental e, nas palavras de Domênico Lussurdo, uma luta de classes. E é possível ler a modernidade burguesa desde o processo de acumulação primitiva de capital, tão brilhantemente descrito pelo Marx, como um processo também de luta por reconhecimento para se universalizar a condição de humano e negar a racialização do mundo e a separação do mundo entre povos civilizados e povos chamados de bárbaros, racializados. E isso é muito importante porque isso reconfigura uma série de conceitos, uma série de categorias. Então, por exemplo, quando você para pensar um dado importante, até estatístico, o Lênin, num relatório sobre a situação internacional de 1920, o Lênin ele faz uma conta rápida, que é um negócio genial e simples, meio óbvio hoje, mas, sabe, um negócio genial. O Lênin ele faz assim, quando a gente vai debater a questão colonial, vamos fazer uma reflexão aqui rápida. Vamos pegar a população do mundo. E aí o Lênin olhou e falou, a China, a Índia, a Pérsia, que é o atual Irã, todo o norte da África, o Maghreb, toda a chamada África Negra. E o Lênin vai falando os lugares, os países que são colonizados. E depois ele faz uma continha rápida. Isso dá tantos milhões de seres humanos que vivem em situação colonial. Portanto, mais de 70% da população do mundo está em situação de domínio colonial. Então, o Lênin para fazer essa continha rápida, e aí, a partir disso, o Lênin faz uma reflexão que é retomada pelo Lussurdo, e não só pelo Lussurdo, mas por tantos pensadores e pensadoras, Assata Shakur, Frantz Fanon, Walter Rodney, Angela Davis, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, e por aí vai. O Lênin faz uma reflexão que é o seguinte, vem cá, o que significa para o discurso de democracia, de republicanismo, de liberdade, de igualdade da burguesia, quando 70% da população mundial está em situação de regime de dominação colonial, que, como diria o Marx, se a dominação burguesa assume formas respeitáveis na metrópole, nas colônias a barbárie passeia nua. Então, o que significa, por exemplo, na hora... Eu quero só dar um exemplo para vocês. Quando nossa amiga Hannah Arendt vai fazer o debate dela sobre totalitarismo, e ela, na primeira parte do seu livro, As Origens do Totalitarismo, ela fala do colonialismo, na terceira parte, ela não fala do colonialismo, ela só passa a fazer uma equiparação, basicamente, entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Mas note, por que, se a gente quer debater o totalitarismo, não inserir o colonialismo como uma forma de dominação totalitária? Já que o colonialismo é, como diria Frantz Fanon, uma ocupação militar continuada por uma burocracia civil e policial que se fundamenta na máxima exploração e desumanização do colonizado. Porque os campos de concentração, as técnicas de extermínio em massa, a dizimação total de povos e cultura, muito antes do nazismo, foram criação do colonialismo, seja na sua primeira fase do colonialismo no século XVI até o século XVIII, e aqui, de novo, muito bem descrita pelo Marx, um capítulo sobre a acumulação primitiva de capital, seja na segunda fase do colonialismo do século XIX em diante, muito bem estudada pelo Lenin, no Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, e nos livros seguintes. Então, por exemplo, por que a gente não insere nisso? Aliás, se a maioria dos países, a maioria não, se todos os países capitalistas no século XIX eram países liberais, e esses países liberais colonizaram o mundo e operaram barbaridades, extermínios, massacres, muito bem descritos no livro Holocaustos Coloniais do Mick Davis, o que isso diz sobre o liberalismo? Porque, note, a Inglaterra que colonizou a Índia era liberal, não era comunista, não era trabalhista, não era socialista, não era anarquista. A Inglaterra que colonizou a Índia e foi responsável por milhares de mortes era um país liberal.
A Bélgica, que colonizou o Congo e que matou mais de 50% da população do Congo, era liberal. E era um país que professava a democracia, o republicanismo, a civilização. O que isso diz da democracia, do republicanismo, da ideia de civilização, da ideia de direitos humanos? Percebe? Então, colocar o colonialismo, a questão colonial, e colocar a luta antirracista, dado que não existe colonialismo sem racialização dos povos. E aqui eu abro um parêntese muito importante. Quando a gente fala em racialização dos povos, a gente não fala apenas da população negra. Atenção! O processo de racialização dos povos, ele se dá numa dimensão global e incide também sobre asiáticos, sobre árabes, sobre indianos. Nada mais é do que puro racismo colonial as propagandas que se apresentam sobre, por exemplo, a demonizada Coreia do Norte. Todo mundo corta o cabelo igual, todo mundo é zumbi, não pode sorrir, e a minha preferida, que é a que eu mais gosto. Kim Jong-un mandou matar o tio com um lança-míssel, porque ele dormiu na reunião, então ele foi lá e mandou matar o tio. Essas notícias bizarras, inacreditáveis, que a gente nunca acreditaria se fosse sobre a França. O pessoal não disse, a França, Macron mandou todo mundo cortar o cabelo igual e tem um dia que é proibido sorrir. Ninguém pode sorrir em Paris. A gente não acreditaria nisso. A gente acredita sobre a Coreia, não é porque o país é fechado, não é porque... Não, é racismo colonial. É a ideia de que o outro era um ser essencialmente, ontologicamente diferente, bizarro, estranho, incivilizado, em que as coisas mais estranhas e aberrantes possíveis acontecem. Porque ele é um outro. E esse um outro tem um marcador racial, ainda que, às vezes, não seja explícito. Porque o orientalismo, muito bem trabalhado, muito bem não, bem trabalhado, porque o Eduardo Said tem alguns problemas, pelo Eduardo Said, é também uma forma de racialização. Então, o Lossurdo, ele dá um novo sentido, aliás, recupera um sentido histórico de longa duração, teórico de grande profundidade da importância da luta anticolonial e da luta antirracista, o que dialoga diretamente com a América Latina, já que o nosso continente é formado por populações indígenas, negras, caboclas e por aí vai, racializadas, dominadas, em que o marcador racial tem um papel fundamental numa dominação de classe. Não é que o Lossurdo, atenção, isso aqui é importante, veja, não é que o Lossurdo tenha inventado esse debate. Isso é muito importante. Eu acho que a principal contribuição do Lossurdo é resgatar um debate que era muito feito nos anos 50, 60, 70 e até uma parte dos anos 80, e que depois foi derrotado e sumiu de cena. Percebe? Então, o Lossurdo ele recupera reflexões do Aimé Césaire, do Frantz Fanon, do Mao Zedong, do Ho Chi Minh, de tantos e tantas teóricas e teóricos do terceiro mundo, da periferia do sistema capitalista, mas também do centro do sistema, como Malcolm X. O Lossurdo cita muito Malcolm X no seu livro A Não Violência, uma história fora do mito, os Panteras Negras. Então, o Lossurdo, inclusive, ele foi um veículo para mim, para eu me apropriar dessas reflexões e começar a divulgá-las. Ele recupera todo um debate terceiro-mundista que estava questionando não só a realidade presente, como a ideologia dominante apresentava e apresenta a história do Ocidente, a história da civilização ocidental, secundarizando ou apagando a história dos massacres coloniais, da brutalidade, da racialização, da dizimação de povos. E como diria Marx, o capitalismo ele nasce derramando sangue e lama por todos os seus poros. Sabe? Então, essa é uma contribuição fundamental do Lossurdo, e eu diria mais indispensável para a gente, que é latino-americano. E o fato de ser um autor europeu, italiano, com prestígio acadêmico, recuperando essas reflexões terceiro-mundistas,
eu acho que cumpre um papel mais importante ainda político nesse projeto de repensar o marxismo, de repensar o movimento comunista. E, por último, para concluir, acho que temos só 4 minutos. Lossurdo, ele era muito polêmico, né? Ele era um pensador, enfim, independente, autônomo, que não tinha medo da polêmica, ele gostava da polêmica, ele se divertia com ela. E Lossurdo, ele fala que a história do século XX mostrou que o marxismo ainda tem elementos utópicos que precisam ser superados. Para Lossurdo, a experiência do século XX não é só uma experiência que a gente tem que aprender por que foi derrotado, mas também repensar a teoria à luz da história. O que, a nível de princípio, está corretíssimo. A gente pensa a teoria à luz da história da luta de classes. A questão são as conclusões que Lossurdo tira a partir daí. Lossurdo desenvolve uma reflexão muito conectada com aquela tradição italiana de realismo político que eu falei no começo da fala, que vai de Maquiavel, passa por Gramsci, passa por Togliatti, por aí vai, de que essa ideia de fim do Estado no projeto socialista e comunista é uma utopia. É um resquício anarquista no marxismo, e tem que abandonar a ideia de fim do Estado. E que é necessário abandonar a ideia do socialismo como um negativo total do mundo atual. Como assim? É comum apresentar o socialismo como se fosse o fim da família, o fim do Estado, o fim do direito, o fim da língua, da identidade nacional, da divisão social do trabalho, o fim. O socialismo é um eterno fim de todas e cada uma das formas sociais que hoje existem. O Lossurdo chamava isso de idealismo da praxis, a ideia de que a praxis política era capaz de subverter e transformar radicalmente todas e cada uma das formas sociais existentes de maneira rápida, numa curta temporalidade histórica, e destaca o que ele chama de uma complexificação maior do processo de transição socialista, e que, nesse processo, a ideia de fim do Estado não só é equivocada do ponto de vista teórico, como atrapalhou a tarefa de construir o socialismo no século XX, porque quando você está com a ideia de fim do Estado em tela, você não pensa no Estado socialista de direito, e que a ideia de fim do Estado potencializa o aumento da violência nas experiências socialistas. Esse raciocínio do Lossurdo é, inclusive, muito engraçado, porque, para o Lossurdo, um dos problemas, por exemplo, da dilatada violência que aconteceu no período stalinista foi a permanência da ideia de fim do Estado e a não aceitação da ideia de trabalhar com o Estado de direito socialista, com um poder político que preserve regras estáveis de proteção dos indivíduos e da relação classe trabalhadora-Estado. Um tema bem polêmico, que faz algumas pessoas morrerem no coração. Eu nem tenho concordância integral com o Lossurdo. Só que, a despeito das polêmicas, que não são poucas, o movimento do Lossurdo é muito importante. O movimento de não olhar 150 anos de história do movimento operário e jogá-lo fora, mas olhar essa experiência histórica e tentar repensar a teoria à luz da prática e fazer com que algumas verdades do marxismo, dos clássicos do marxismo, sejam questionadas e repensadas também à luz da experiência histórica. Uma das coisas que o Lossurdo faz nesse processo, e que eu acho que ele está correto, é que os clássicos do marxismo, em muitos momentos, não deram devida importância à questão nacional, das identidades nacionais, não só no processo revolucionário, como no processo de transição socialista, e que a questão nacional tem uma importância muito maior, especialmente para nós da periferia, do que como aparece na obra de Marx e Engels, por exemplo. Então, em suma, e para concluir, para ficar no tempo, a obra de Domênico Lossurdo é uma tentativa grandiosa e majoritariamente feliz de repensar o marxismo e o projeto comunista no século XXI, com vistas a defender a atualidade e a necessidade da revolução socialista.
pensando concretamente a nossa experiência histórica, fazendo a crítica dura e desapiedada da ideologia dominante e da sua máxima expressão, que é o liberalismo, defendendo a importância e a centralidade da questão colonial e da luta antirracista na compreensão da modernidade burguesa e, de maneira mais tardia, da luta também feminista. O livro do Lossurdo, que foi publicado na Itália, A Luta de Classes, uma história filosófica e política, a publicação original é de 2013, 2014, alguma coisa assim, foi publicado no Brasil. Em 2015, pela Boitempo, Lossurdo tenta reformular o conceito de luta de classes, afirmando que as lutas de reconhecimento, as lutas antirracistas, as lutas antipatriarcado compõem a luta de classes, não são elementos separados, ou como se gosta de falar hoje em dia de maneira equivocada, lutas identitárias. São elementos intrínsecos da luta de classes, porque esse sujeito, classe trabalhadora, ele é múltiplo, ainda que uno. E ele só pode ser uno na sua multiplicidade em movimento. Parece complicado, mas é por aí. Ele só pode ser uno na sua multiplicidade em movimento, porque o universal da classe trabalhadora se realiza no reconhecimento de cada uma das suas particularidades. Então, a partir de uma dialética fina, hegeliana, Lossurdo, nos últimos anos da sua vida, procura repensar o próprio conceito fundamental do marxismo de luta de classes como a teoria geral do conflito que abarca todas as lutas pela emancipação, contra a opressão, exploração e em defesa do meio ambiente. Lossurdo não era um ecossocialista, mas ele incorpora o debate de ecologia marxista também. Inclusive, como vocês podem ver, Lossurdo era um autor muito dinâmico, né? Ele incorporando os debates e assimilando, ele não tinha medo de dizer, olha, estou começando um debate novo porque eu aprendi isso agora e eu acho que esse é um tema muito importante que a gente tem que estudar. Em suma, Lossurdo é um autor muito bom, é um autor que, ao meu ver, é possível pensar uma proposta revolucionária no século XXI sem Lossurdo. É possível. Só que com Lossurdo a gente está muito melhor municiado de instrumentos teóricos e instrumentos críticos para pensar não só a Revolução Brasileira, como todas as lutas fundamentais da América Latina e do mundo. Terminei. Obrigada, Jones. Obrigada, camarada. Excelente apresentação, né? Certeza que a gente aprendeu um monte aqui, anotei várias coisas. Seguinte, pessoal, tem muitas perguntas, sucesso total, uhul. Então, eu vou tentar separá-las aqui em alguns blocos para viabilizar que a gente possa fazer esse bate-papo com o Jones, tá? Então, não vai entrar tudo agora, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para que a gente consiga ter todos os eixos até o final que foram perguntados, tá? Jones, das primeiras perguntas, eu separei aqui mais ou menos alguns blocos, tá? Para ficar mais fácil de tu responder e dialogar, porque às vezes também não é resposta exatamente, né? Então, uma primeira é sobre o debate que vincula colonialismo, racialização e a realidade concreta desse processo, tá? Aí tem alguns eixos. Então, o Marcelo perguntou sobre esses países liberais, né, a importância de quando você denunciou que Bélgica, que Inglaterra eram países liberais, então ele estava perguntando nesse momento sobre se esses países liberais tinham sua raça perfeita, tendo em vista essa dominação colonial. Tá? Então, o primeiro eixo. Mas esses países liberais tinham o quê, Marina? Uma raça perfeita. Tá? Aí tem um segundo eixo, que acho que dá para aglutinar várias perguntas, ainda dentro da questão do colonialismo e da racialização, que tem uma companheira, Elionete, que perguntou sobre a diferença entre os termos decolonial e anticolonial, e que, na percepção dela, o materialismo histórico dialético dialoga melhor com o termo anticolonial. Então, por quê? Tá? E aí tem outras perguntas que estão no mesmo eixo. Tá? O René colocou perguntando se a dominação colonial seria, então, a mais profunda, a mais forte ou enraizada,
remetendo a um diálogo com o Weber, que pode colocar aí essa questão do ecletismo, né, teórico-metodológico. Então, e aí se nós brasileiros seguimos enaltecendo as metrópoles e não reconhecendo eles, né, como bárbaros. Mas essa questão da relação com o Weber. E aí uma outra pergunta no mesmo sentido da Areta, se então é possível a gente pensar numa confluência entre marxismo, decolonialismo e estudos culturais, através do Lossurdo, tá? E abordagens que os defensores mais radicais dizem ser contrárias, né? Tem uma outra pergunta nessa linha, mas que vai um pouco para um outro lado, que é sobre as possíveis aproximações entre o Lossurdo e feministas marxistas como a Nancy Fraser, mas aí já dentro do marxismo, tá? Beleza. Aí um outro eixo total, tá? Então, a primeira coisa, racialização, colonialismo, tendo em vista essas perguntas. Um outro eixo total, que obviamente não é um eixo total. Eu pensei que eu ia responder agora. Depois eu passo para outra, vai lá, beleza, nós. Vamos lá. Já percebi na hora que eu ia falar outra. Tem um rapaz que é muito famoso, que ele hoje em dia é adorado, é mostrado como um democrata, um defensor da liberdade, que é Winston Churchill. Churchill, ele era historiador, era um péssimo historiador. E uma das coisas que deixou o Churchill famoso foi que Churchill escreveu uma história do povo inglês numa perspectiva racial. Então, buscando a ideia de uma pureza racial de um povo celta ali no período do Império Romano, que foi ocupando a Bretanha e que não se misturou racialmente e tal. A ideia de nacionalidade, como aparece na Europa Ocidental no século XIX, ela está muito ligada a uma ideia de pureza racial, de descendência de algum povo mítico, seja no Sacro Império Romano Germânico, a ideia dos povos germanos, na Inglaterra, a ideia de um povo celta, na França, a ideia de gaulese, por aí vai. Então, a classe dominante da Europa Ocidental, ela, no século XIX, ela se apresentava, sim, pelo signo de pureza racial. Aliás, a própria ideia de uma linha de continuidade direta entre Ocidente capitalista e civilização greco-romana é uma falsidade completa e absoluta que, inclusive, até hoje é ensinada nas escolas, nos livros didáticos, como se fizesse todo sentido. Traçar uma linha entre cultura greco-romana e aí pensar a cultura greco-romana como uma cultura euro-ocidental branca e aí dessa uma linha de continuidade diretamente para o iluminismo, para o renascimento, luzes de revolução burguesa. Isso é falso. Isso está errado. Isso apaga, sabe? Isso apaga tanta coisa. Apaga a influência da civilização nubista, do Egito, apaga a influência das populações árabes, do Império Bizantino, do chamado Oriente, enfim, sabe? Está errado. O Heidegger estava erradíssimo quando ele falava essas coisas. Heidegger estava sempre errado. Então, veja, assim, era comum essa classe dominante se apresentar. Essa classe dominante ela deixa de se apresentar como um signo de pureza racial, como elemento de distinção, basicamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque até então, inclusive no Brasil, era muito comum a classe dominante se apresentar como puramente branca, não miscigenada, não misturada, descendente direta dos portugueses, franceses e tal. Tem um texto que é fantástico, eu li ele no segundo período da faculdade, e eu lembro dele vivamente até hoje, que é do Quem Fomos Nós no Século XX. Eu não vou lembrar o nome do autor, é Alberto Costa, alguma coisa, mas o nome do texto é esse. Quem Fomos Nós no Século XX. E o autor ele mostra que a classe dominante brasileira, nos primeiros anos do século XX, os presidentes, os ministros e tal, eles falavam no Brasil como um país condenado porque o povão era miscigenado. E ele não, né? Eles eram brancos e tal, meio arianos e tal, mas o povo brasileiro era miscigenado, era por isso que o Brasil era um país atrasado, estava condenado ao atraso, porque não tem a pureza racial que tem a classe dominante brasileira. Isso muda pós-Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, o pau que os nazistas levaram lá em Stalingrado e Companhia Limitada, e aí no pós-Segunda Guerra Mundial, que começa todo um processo, que é o que o Domênico Lossurdo chama de Revolução Colonial Mundial,
que Alberto da Costa e Silva, obrigado, quem lembrou o nome do autor, que o Domênico Losurdo chama de Revolução Anticolonial Mundial, há todo um processo, inclusive, isso é uma safadeza, de apagamento histórico da dimensão racializada da teoria social na modernidade e do pensamento político liberal e da classe dominante. Percebe? É tipo aquela coisa, sabe a brincadeira que o povo mais velho conta, que depois de 5 anos ninguém votou em Collor, ninguém lembrava mais, depois que Collor deu aquele negócio todinho, ninguém votou em Collor. Vai ser com Bolsonaro, inclusive, daqui a algum tempo. Foi meio que um negócio parecido, assim, racista, teoria das raças, supremacia racial, não, isso aí pode Hitler, não tem nada a ver com isso. Se criou uma narrativa histórica que parece que era assim, o mundo estava bem, tudo legal, feliz, de boa, pá, de repente, do nada, meio que, porra, vai lá Hitler e doido inventa um negócio de luta de raça inferior, raça superior e tal, deu errado, mas superamos. Veja, não. Hitler, inclusive, ele é signatário de uma longuíssima tradição ocidental e liberal. Hitler se apresentava como defensor da civilização europeia, como plenamente europeu. Maiores dúvidas, leia um texto genial, que é um negócio, enfim, é até poético de ler também, que é Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Esse texto, esse escrito, ele é fundamental para a gente repensar o debate que a gente faz sobre o nazismo. A gente parar de pensar o nazismo como um raio em céu azul, a ideia de extermínio racial, superioridade racial. Não, isso surgiu do nada. Não surgiu do nada, não. Tem uma longa tradição histórica ocidental que não foi superada, ainda que hoje não se apresente, via de regra, como abertamente racial, e que desemboca no nazismo. Quando Losurdo recupera o debate que o nazismo é uma radicalização da tradição colonial ocidental, Losurdo está corretíssimo. Eu digo recupera o debate porque isso já estava no Fanon. O Fanon tem uma parte do Condenados da Terra, que o Fanon fala, mas o que é o fascismo, se não o colonialismo aplicado nos países tradicionalmente colonialistas? É claro que o fascismo e o nazismo não é só isso. Atenção! Ninguém está dizendo que o fascismo e o nazismo é uma reprodução do que foi feito na Argélia no século XIX ou do que foi feito na Índia. Claro que não. Mas o fascismo e o nazismo é também um elemento de continuidade da tradição colonial ocidental que é radicalizada e aplicada na própria Europa. Tanto é que o Hitler dizia que o rio Volga seria o seu Mississippi. O que é o Mississippi? É um rio dos Estados Unidos, que a leste do Mississippi ficavam os povos originários, chamados de peles vermelhas, que foram todos exterminados. Então, Hitler dizia que ia fazer com os eslavos, com o povo da União Soviética, o que os estadunidenses fizeram com os peles vermelhas, que o rio Volga seria o seu Mississippi e que a solução final de Hitler era diretamente inspirada no que aconteceu com os povos originários dos Estados Unidos, que foram exterminados. Atenção, do século XVII para o finalzinho do século XIX, nós temos estimativas de 18 milhões de pessoas exterminadas. Aqueles filmes de faroeste que a gente cresceu vendo, aquilo ali é um embelezamento de um genocídio. Sabe? É uma romantização, uma novelização de um genocídio. Foram isso. Foi isso, sabe? 18 milhões de pessoas exterminadas da face da Terra. Então, não tem pouco índio, entre aspas, nos Estados Unidos, não é porque na América do Norte não tinha isso, é porque eles exterminaram. Percebe? Eles exterminaram. É por causa disso. Sobre as outras questões, veja. Esse ponto é engraçado, porque toda vez que eu falo disso, alguém fica com raiva de mim, né? Toda vez que eu falo disso, eu perdo alguma potencial amizade. Mas vamos lá. Veja, esse negócio de decolonial, pós-colonial, estudos culturais e tal, foram debates acadêmicos que surgiram nas universidades, notadamente as universidades anglo-saxãs, universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Zero problema com estudo acadêmico e tal, importância da universidade, a gente defende a universidade pública contra o neoliberalismo, contra a privatização, esse negócio todinho.
Só que é uma tradição que é isso, ela surge desligado da praxis concreta, ainda que você tenha autores e autoras ligados a essa tradição que estejam conectados à luta política, né? O Aníbal Quirrano, o Dussel e por aí vai. Então, note, a gente está falando, e aqui vem o meu principal problema, a gente está falando de uma tradição que surge pós o auge das lutas anticoloniais dos anos 60, 70, e que, a meu ver, é injusta com essa tradição, porque secundariza, marginaliza e tenta inventar a roda em muitas dimensões. De tal sorte que ela estabelece um paradigma analítico que tem as suas contribuições. O debate sobre colonialidade do poder é um debate que eu acho interessantíssimo, mas que não estabelece, ou não tenta estabelecer, uma tradição de troca e de continuidade com a história de luta anticolonial da humanidade. Não todos e todas. Repito, estou fazendo uma análise aqui da média. De tal sorte que eu acho que a gente não precisa de nenhuma tradição decolonial ou pós-colonial, ainda que é importante conhecer o debate, ler, enfim, os melhores da tradição, porque o marxismo ele tem uma tradição de luta anticolonial que, ao meu ver, é o ponto alto das formulações sobre uma descolonização do mundo. E esse ponto aqui é muito importante, veja. Frantz Fanon não era um autor decolonial. Ele era marxista. José Carlos Mariátegui não era um autor decolonial. Ele era marxista. Amílcar Cabral não era decolonial. Era marxista. E por aí vai. Os Panteras Negras era uma organização não só marxista, como marxista-leninista com simpatias maoístas. Que é para deixar claro que o negócio é bem radical. Então, veja, evidentemente que as pessoas ligadas à tradição decolonial e pós-colonial, elas podem e devem reivindicar, ler, estudar e divulgar autores como Fanon, como Mariátegui. Agora, não tentar encaixar eles onde eles não eram. Com Fanon, em particular, se faz uma sacanagem, que é colocar Fanon como pós-estruturalista, se agarrar o Pele Negra a Máscaras Brancas, não debater a influência explícita que está ali do existencialismo, numa perspectiva do Sartre, do Merleau-Ponty e do marxismo e da psicanálise, e aí fazer de Fanon como se fosse um teórico antes do tempo dos estudos culturais e da análise do discurso. Desculpa, isso está errado. Acho importante a gente respeitar os autores, percebe? Então, eu acho que a tradição marxista dá conta com tranquilidade, ainda que isso não significa que tudo esteja resolvido, que não precise pesquisar, que não precise ler, que não precise estudar, que não precise debater, que não precise formar sínteses. Acho que a tradição marxista dá conta de uma formulação anticolonial sem precisar de incorporar nada decolonial. Então, por exemplo, eu não sou marxista decolonial, não. Sou marxista que defende a perspectiva anticolonial. Percebe? Então, Lossudo, não precisa combinar Lossudo com decolonialismo, não. Lossudo era um marxismo é um marxista que defendia o marxismo anticolonial, amparado na tradição marxista, e o fazia muito bem, por sinal. Percebe? Então, eu acho que é por aí que a coruja dorme. Eu acho que pelo próprio enfraquecimento do marxismo dos anos 80, em particular, há um processo de apagamento brutal do marxismo, há um processo de apropriação indébita de autores de reflexões marxistas negando o marxismo. Fazem isso, inclusive, até com quem é vivo, que é a Angela Davis. Né? Angela Davis, meu amigo, chama a Angela Davis de tudo, menos de comunista, menos de marxista. Né? Não, Angela Davis, feminista, vegana, lésbica, tudo isso ela é, mas ela é também marxista, sabe? Então, fazem isso até com quem é vivo, quem dirá os mortos. Então, eu acho que nessa questão decolonialismo, debates pós-coloniais, estudos culturais, e friso, esse ponto aqui é importante. Sem negar contribuições, eu acho que não precisa de uma fusão de decolonialismo com marxismo, não. Eu acho que a nossa tradição dá muita conta. Eu acho, inclusive, que falta muitas abordagens decoloniais pararem de caricaturarizar o marxismo como essencialmente eurocêntrico, em uma epistemologia do norte
e aprender com alguns aspectos da nossa história e das nossas formulações teóricas, assim, com todo respeito e na humildade. Acho que tem outra pergunta, Marina, ou é só isso? Acho que nesse eixo tá de boa. Vou colocar um outro eixo aqui para ti, pode ser? Tá me ouvindo? Tá, né? Firmeza. Bom, seria super rico, né? A gente poderia ficar aqui 1 hora só nesse debate sobre contribuições ou não da decolonialidade. Vou trazer outra parada polêmica aqui, que eu estou nas polêmicas. Eu gosto muito, como você bem sabe, dessa reivindicação que você faz do comunismo, né? E, inclusive, da palavra camarada. Acho muito, muito importante a gente desconstruir essa construção puramente ideológica de que o capitalismo, o liberalismo são experiências democráticas, né? E o socialismo é autoritário, o que tem muito a ver com uma autora que você citou, a Hannah Arendt. Então, eu queria lembrar aqui 2 datas, né, rapidamente, daí de colocar uma pergunta que foi feita pela Cristiane, né? Então, só lembrando 2 datas. No Brasil, o reconhecimento formal do voto universal foi em 34 e já em 37 caiu, galera. Né? Isso só o reconhecimento formal, não estamos nem falando de sair do papel, né? Que aí seria um outro debate, né? Nos Estados Unidos, até 64 tinha apartheid racial. Então, é isso, Estátua da Liberdade lá, viva a liberdade, e até 64, uma pessoa negra não podia ocupar o mesmo espaço em transporte público, por exemplo, do que uma pessoa branca, né? Então, vamos pensar como esse troço é uma construção ideológica. Aí a Cristiane perguntou se você acredita que a narrativa da Hannah Arendt seja propriamente anticomunista. Eu também acredito, mas coloque aí uma elaboração, né? E daí ela pergunta também, que acho que seria um outro debate, qual a diferença entre os termos imperialismo e colonialismo, na teoria e na prática, que acho que é uma parada legal da gente explorar. Então, por hora, acho que isso aí dá. Vamos lá. Antes disso, eu vi no chat que alguém falou, eu sei que o Kim falou para não prestar atenção no chat, mas desculpa que é impossível, mas eu vi que alguém falou que ficou confuso com minha resposta sobre a questão de decolonialismo e tal. Veja, o que eu acho que acontece na conjuntura brasileira, especificamente, é que se passou muitos anos com poucos marxistas falando de luta anticolonial. E a gente está voltando esse debate agora, está recolocando esse debate na conjuntura brasileira. Não sou eu que estou recolocando, tem gente que vinha antes de mim, mas por usar ferramentas de comunicação no Instagram, canal no YouTube, não sei o quê, o negócio acaba tomando uma proporção maior, circulando mais, e as pessoas dos últimos 20 anos se acostumaram que toda crítica à colonialidade passa por uma chave decolonial, como se o marxismo não tivesse nada a dizer sobre isso, entubando a crítica que o marxismo é essencialmente eurocêntrico. Percebe? O nível de apagamento histórico é tão grave, tão grave, tão grave, que hoje se toma a palavra panafricanista como sinônimo de antimarxismo, esquecendo da força do panafricanismo marxista nos anos 30, 40, 50, 60, 70 e parte dos 80, e que vários congressos panafricanistas tiveram um papel fundamental dos comunistas na organização. Então, nos anos 60, por exemplo, dizer ser panafricanista não significava dizer ser antimarxista, não, pelo contrário. Via de regra, o panafricanista, a chance dele ser marxista era gigantesca. Então, veja o nível de apagamento, de como... Isso é importante, galera. A gente fala tanto de Gramsci, disputa pela hegemonia, mas a hegemonia passa também pela memória histórica. Veja como o nível de apagamento é tão brutal, que hoje a gente não sabe, a maioria da militância do movimento negro, a gente não sabe que existia um panafricanismo marxista e que cumpriu um papel central e que disputou a cabeça do movimento panafricanista com outras perspectivas teórico-políticas como o garveísmo, tendência do Marcus Garvey. Percebe? Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre isso no canal amanhã, sobre panafricanismo e marxismo, mas já fica aí o spoiler.
Enfim, mas voltando para a questão, veja, o pensamento da Hannah Arendt ele é anticomunista basicamente porque Hannah Arendt ela molda a história de acordo com a sua perspectiva ideológica de divinização do Ocidente e de negação de qualquer elemento emancipatório do movimento comunista e das lutas da periferia do sistema. Aqui, eu não gosto de fazer papel de psicólogo, eu gosto de papel de psicólogo de tentar imaginar se a autora fazia de propósito, se era problema de formação, se não sei o que. Acho isso um caminho furado. O fato objetivo é que, por exemplo, a Hannah Arendt ela faz processos que são quase que inexplicáveis. Hannah Arendt ela leu o livro do Fanon. Ela leu o Condenados da Terra. E aí ela vai escrever depois um ensaio famoso que é da violência, ou sobre a violência, que está publicado no Brasil, no livro A Crise das Repúblicas, editora Perspectiva, se não me falha a memória, é a Perspectiva Autêntica. Aí a Hannah Arendt, ela fala do livro do Fanon, ela fala exclusivamente do livro do Fanon como se fosse uma divinização, uma glamorização da violência. Sendo que toda a primeira parte do livro do Fanon, ele está fundamentando a perspectiva que o colonialismo é um regime de dominação, de negação ontológica da condição de humano. Que não é que o colonialismo é mais um regime de dominação, ele é um regime de negação que não tem capacidade de reforma, ele é uma negação da humanidade. O colonizado, ele não é humano. Falar em colonização significa negar a humanidade do outro. Percebe? Falar em colonização significa negar a humanidade do outro. É afirmar a condição de sub-humano ou de inumano do colonizado. Então, Hannah Arendt, ela passa direto por esse debate. Veja, não é que ela discorda, não, discordei e vou refutar. Ela passa direto por esse debate, saca? Assim como nesse próprio texto, no da violência, a Hannah Arendt ela coloca que a violência aparece no campus acadêmico, no movimento estudantil, quando os estudantes negros passam a protestar pela inserção, pela entrada na universidade, né? Pela universidade multirracial. E aqui, veja, Hannah Arendt, ela era inteligente, ela era uma pensadora refinada. Isso aqui é importante. Hannah Arendt não é Olavo de Carvalho, não é Rodrigo Constantino, ela era refinada. Ela tinha uma formação teórica de peso. Ela sabe, que é impossível não saber, o que Marina acabou de citar, que existe um apartheid racial, que os estudantes negros eram excluídos de muitas universidades na base da violência. Então, quando ela fala que a violência aparece no movimento estudantil com o movimento negro estudantil, a gente vai se perguntar, ei, menino, mas peraí, opa! E nas últimas décadas, com o regime de segregação racial que proibia os estudantes negros de estudarem em suas universidades, não tinha violência, não? Aliás, a proibição em si de uma pessoa não ter acesso a um bem público pela cor da sua pele não é uma violência? Percebe? Então, assim, a questão que eu tenho com a Hannah Arendt é para além da discordância teórica. É que, ao meu ver, a filosofia dela é uma concha de retalho em que ela seleciona os fatos históricos que se encaixam na formulação dela e que faz uma construção histórica, com todo respeito a quem gosta, bizarra. Quando o Eric Hobsbawm, no livro Revolucionários, ele escreveu uma resenha sobre o livro da Hannah Arendt sobre a Revolução, que é um livro que a Hannah Arendt faz uma comparação, a contraposição entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. O Eric Hobsbawm falou que o livro da Hannah Arendt não ia ter nenhum interesse para os historiadores e para os sociólogos que estudam Revolução, porque o livro é fundamentado no antiquado idealismo filosófico e que não tem contribuição histórica nenhuma. Para que o Hobsbawm não estava sendo arrogante, não. Porque é isso, sabe? A forma como a Hannah construía, né? A fundamentação dela era uma forma de uma seletividade de material histórico brutal. E aí, velho, de novo, não sou eu que vou explicar a subjetividade da autora, se era de propósito, se era porque ela era financiada pela CIA, porque era financiada pela CIA. Está muito bem documentado no livro da historiadora francesa Frances Stone,
quem pagou a conta, se a Guerra Cultural, publicada pela Editora Record, se era de propósito, se era por deficiências de formação teórica, se era por horizonte teórico, por perspectiva de classe, enfim, o motivo fica ao gosto do freguês para quem quiser descobrir. O fato é que a construção que ela fazia era toda uma ideia de divinização do Ocidente, e aí, particularmente dos Estados Unidos, né? E de um processo de demonização das experiências socialistas. Tanto que esse ponto é importante. Veja, quem tiver curiosidade, abra o livro da Hannah Arendt sobre a Revolução. Vocês vão lidar com um fato chocante, que é a Hannah Arendt, ela defende que a Revolução Americana foi uma revolução pacífica, porque não tinha questão social no centro. Porque tudo que tem questão social no centro acaba descambando para o totalitarismo. Então, ela faz a contraposição entre a Revolução Francesa, no período jacobino, né, mas particularmente a Revolução Francesa como um todo, como uma revolução que descamba para a violência e que se perde, e a Revolução Americana como uma revolução não violenta, porque não tinha como centro a questão social, mas sim a liberdade e a libertação, a instituição de um novo corpus político, jurídico, que garantisse a liberdade do indivíduo, para além da esfera social, na esfera política. Então, ela faz uma separação entre social e político. Quando eu li isso pela primeira vez, e olha que meu professor, ele era empolgado, esse professor, inclusive, me reprovou, que ele ficava puto comigo, porque eu toda a aula e ficava perturbando o juízo. E quando eu li isso pela primeira vez, em 2013, no quarto período do meu curso de História, na sala de aula eu perguntei, professor, tem um problema aqui com essa explicação. Professor, que problema? Eu fiz, cadê o extermínio dos indígenas? Porque, veja, o extermínio dos povos originários nos Estados Unidos se acelerou com o processo de independência da Inglaterra, porque a coroa britânica tinha acordo com povos originários para limitar o processo de expansão. E aí, quando rompe-se colonialismo com o colonialismo inglês e constitui a nação estadunidense, esses acordos são quebrados, e aí começa um processo de expansão territorial gigantesca, e é a partir daí que é o grosso do extermínio da população indígena. Então, um desdobramento direto da Revolução Americana é o extermínio dos povos originários. É por isso que o Domênico Lossurdo chega a debater a Revolução Americana como, na verdade, uma contra-revolução de colonialismo interno contra os povos originários. Então, veja, quando eu li isso pela primeira vez, eu perguntei ao meu professor, vem cá, mas cadê aqui o extermínio dos indígenas? Porque ele está dizendo que o negócio aqui foi pacífico. Como é que o negócio foi pacífico se em seguida a Revolução se criou um poder político que mata 18 milhões de pessoas? O professor foi para lá, foi para cá, não sei o que e tal. Professor, outra coisa, cadê aqui o regime de segregação racial, Jim Crow? Cadê a continuidade e ampliação da escravidão? Porque, note, isso é uma coisa que o Lossurdo faz também, genial. A Revolução Americana não acabou com a escravidão. Os pais fundadores eram proprietários de escravos. A escravidão cresceu pós-Revolução Americana. Então, como é que um regime social e político fundado já com a escravidão, sancionado na Constituição, é chamado de pacífico? Sabe? Tipo assim, como é que um lugar que tem escravidão é chamado de pacífico? A conta não fecha, pô. Percebe? A conta não fecha. Para a conta fechar, você tem que excluir da história, ou totalmente, ou enquanto significação teórica mais profunda, a escravidão, a segregação racial, o extermínio dos povos originários, a política imperialista já na segunda metade ali do século XVIII, então a ação dos Estados Unidos contra o Haiti revolucionário, a ação dos Estados Unidos contra as Filipinas, a ação dos Estados Unidos de dominação em Cuba, e por aí vai. Então, a produção da Hannah Arendt é não só anticomunista, ela é um pouco mais do que isso. A revista Tricontinental lançou um especial sobre o pensamento de Fanon e o brilho do metal, em que, na abertura, a produção de Hannah Arendt é chamada de filosofia antinegra. Que tudo que diz respeito, do ponto de vista histórico e teórico, à questão racial e à questão colonial, Hannah Arendt ela exclui da sua obra para produzir a sua filosofia como uma louvação eurocêntrica e eurocentrada de uma história mitológica desse Ocidente, e particularmente dos Estados Unidos. Está correto, é uma filosofia antinegra.
Tá corretíssimo, é por aí mesmo que a coruja dorme, tá ligado? Então, é mais do que anticomunismo, sabe? É mais do que está errado. É uma seleção arbitrária, sem fundamento, dos fatos históricos que vão ser considerados como fundamento da filosofia política e da construção teórica. Em resumo, é muito ruim. Eu vou falar, e é isso. É muito ruim, velho. É muito ruim. Na moral, quando você lê assim, com consistência, você percebe que o negócio é brutal. Recomendo o livro da professora Maria Ribeiro do Vale, A Violência Revolucionária em Hannah Arendt e Marcuse, editor Unesp. É um estudo fantástico comparando a abordagem de Hannah Arendt e Marcuse frente ao movimento estudantil e ao movimento negro dos anos 60. Vale muito a pena, inclusive. E aí fica aí a consideração aí sobre nossa amiga Hannah Arendt. Vocês podem ver que eu adoro falar de Hannah Arendt, né? Eu chego a me empolgo. Vai sair um vídeo no canal, inclusive, mês que vem, debatendo o texto dela sobre a violência. Bora lá ter mais menos polêmicos agora, pode ser? Vou te cortar aqui para pegar mais desejos. A segunda pergunta, rapidão. Colonialismo e diferença, colonialismo e imperialismo. Veja, a diferença básica é o seguinte: o colonialismo é um elemento de longa duração histórica de toda a modernidade burguesa que passa por transformações históricas justamente por conviver com regimes político-econômicos diferenciados, e que eu diria que o fundamento do colonialismo é a negação da humanidade do outro a partir de um regime de dominação político-militar que se fundamenta na exploração econômica, só que se expressa de diversas maneiras históricas. Então, por exemplo, existia colonialismo antes do imperialismo. O que aconteceu nas Américas foi colonialismo. Só que, com a fase imperialista do capitalismo, você tem um novo impulso colonial em que o colonialismo se expressa de uma nova forma histórica, porque você tem uma nova base econômica, uma superestrutura política para esse colonialismo. Então, o colonialismo ele é uma longa duração da modernidade burguesa que está entranhado no nascimento do capitalismo, na acumulação primitiva de capital, que sobrevive e ganha novas formas históricas no processo de consolidação e reprodução do capitalismo. Imitando Malcolm X, eu diria que não existe capitalismo sem colonialismo. Colonialismo, para mim, não é a reminiscência antiga do capitalismo. O colonialismo é uma face intrínseca do capitalismo e que sempre se reatualiza de formas diferentes, com atualidades históricas, enquanto o capitalismo não for destruído. Basicamente, grosso modo, é isso. Vou juntar essa daí com uma outra que vou formular eu mesma, mas que junta aqui algumas questões. Já vou pedir desculpas para as companheiras e companheiros que a gente tem que encerrar às 6. Então, vou fazer essa aqui, aí vamos tentar deixar um tempinho no final, Jones, para as perguntas de sugestões de bibliografia, fechou? Mas vou formular uma pergunta que eu acho fundamental politicamente, né, e que tem tudo a ver com o que tu estava falando agora sobre imperialismo e colonialismo, né, que essa questão apareceu na fala de todo mundo, né, de muitos, que o liberalismo, ele, de alguma maneira, reproduz um ideal, né, que é tido como um ideal a ser alcançado na nossa sociedade. Eu, pessoalmente, considero que o liberalismo é a ideologia própria do capitalismo, né? Muito para além de liberalismo econômico, né? Que é o que a gente debate normalmente, tanto o liberalismo econômico quanto o desenvolvimentismo econômico, do ponto de vista político-filosófico, são liberais. Então, o liberalismo é a principal ideologia do capitalismo e é a ideologia propriamente capitalista, né? Que vai surgir junto do capitalismo e junto da modernidade. Isto posto, né, no próprio nome já aparece a palavra liberdade. E é uma noção de liberdade super abstrata, que é isso, né? Então, vamos matar 18 milhões de indígenas em nome da liberdade. Né? Vamos invadir o Afeganistão em nome da liberdade. Vamos defender a escravização e não vamos contar que a gente está defendendo a escravização em nome da liberdade. Então, uma noção totalmente abstrata de liberdade, como se fôssemos iguais, né, que deixa de ver as particularidades. Não é a mesma coisa ser uma pessoa negra do que ser uma pessoa branca nessa sociedade. Não é a mesma coisa ser uma mulher do que ser um homem, né? Por que estou colocando isso? Porque eu queria trabalhar contigo um pouco a noção de arcaico e moderno,
que vai aparecer na modernidade e que é um eixo do liberalismo, né? Como se tudo isso, a escravidão, a falta de direitos, o totalitarismo, o bonapartismo, enfim, né? A centralização política, tudo isso são reminiscências do passado, né? São uns resquícios. Aí tinha um passado que era escravocrata, que era explorador, que era problemático. E aí, se a gente for se desenvolvendo, a gente vai superar esse passado e a gente tem que se livrar desses resquícios do passado. E tanto você, né, quanto a obra do Lossurdo, eu acho que combatem muito essa noção, e eu estou bem de acordo com isso, de que, por exemplo, a escravidão ou a escravização é um resquício do passado, ela é própria do capitalismo. Então, qual é a diferença entre entender as coisas, e muitas obras da teoria social entendem, né, os problemas da nossa sociedade como resquícios do passado, a dependência como um resquício do passado. Né? Qual é a diferença entre entender como um resquício do passado ou entender, como você falou agora sobre a colonialidade, como um traço indissociável do próprio capitalismo? Eu vou responder, Marina, contando um caos. Eu era jovenzinho, inocente, aí eu li um livro do Schumpeter falando do imperialismo, né? E o Schumpeter ele tentava explicar o imperialismo não pelo modo de produção capitalista, ele dizia que o imperialismo, na verdade, era um impulso guerreiro da época feudal que sobreviveu e que ainda não foi superado na Europa. Aí quando eu li isso, eu pensei assim, pô, ridículo, né? Pô, liberal é foda, mas ninguém vai acreditar nisso. Suave. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, e eu já consegui achar ridículo, e a vida passou. E aí depois eu tive contato com esse debate sobre modernidade e pós-modernidade, e eu vi que no fundamento do debate sobre modernidade e pós-modernidade, tinha muita gente querendo defender que a gente ainda vivia na modernidade, muita gente dizendo que a gente chegou na pós-modernidade e por aí vai, mas que o grande problema de fundo que eu percebi foi que o grande problema era a noção de modernidade que todo mundo estava usando. Percebe? Porque se pensavam a ideia de modernidade como um elemento idealizado e se faz uma malícia, às vezes até inconsciente. Nem todo autora faz isso de maneira consciente, que é o seguinte: você pensa a Europa como se fosse uma ilha. Então é como se iluminismo, republicanismo, movimento das luzes, renascimento, tudo isso fossem processos essencialmente europeus, e tudo que está acontecendo à volta do mundo não tivesse relação nenhuma com isso, fossem processos extra-europeus. Então, a escravidão tem relação nenhuma com o iluminismo. Mas, espera aí, grande parte dos mecenas, dos filósofos, pensadores, pintores, escultores iluministas eram proprietários de escravos, comerciantes de escravos. Como é que... percebe? Então, o Marx, eu falando do Marx de novo, o Marx ele é genial. Acho que a Marina deve ter falado isso no curso do Capital, se não falar, em breve ela fala. O capítulo sobre a acumulação primitiva do capital do Marx, ele é genial, dentre outras coisas, porque o Marx não pensa esses processos europeus como próprios da Europa e tudo que está fora é uma modernidade que ainda não foi alcançada. Não. Opa! Escravidão, colonialismo, extermínio dos indígenas, as técnicas mais brutais de tortura para manter a escravidão e a dominação nas colônias, isso é parte intrínseca de uma totalidade que aquele processo tão adorado das luzes europeias é um particular dentro de um todo, e que não dá para pensar esse particular sem considerar o todo. Então, a grande sacada é que quando se apresenta o debate sobre o que é moderno e o que é arcaico, se nega a perspectiva da totalidade e se faz uma análise deshistoricizada e fetichizada de elementos particulares da sociedade capitalista, notadamente do centro do sistema. Vou dar um exemplo. Outro dia desse, eu estava assistindo uma entrevista de um conhecido pensador brasileiro, Gessé Souza, e o Gessé Souza estava comentando como na Alemanha eles são muito mais democráticos, a vida social é muito mais democrática,
porque as oportunidades de ensino, de cultura, museus, teatros, saúde, escolas, idiomas, esportes, artes marciais, enfim, são muito mais democratizadas, né? E, em paralelo a isso, o Brasil não. E aí, a grande questão dos assessores é explicar porque o Brasil não é a Alemanha. Mas note, o sistema capitalista global é uma totalidade. Então, para existir uma Alemanha, tem que existir sim um Brasil. Percebe? Não dá para no capitalismo... Atenção! Não dá para no capitalismo todo mundo ser a Alemanha, não. Todo mundo ser a Coreia do Sul, que produz hipercarros, microchips, e não que a classe trabalhadora da Coreia do Sul viva bem, isso é importante, viu? Lembrem do filme Parasita. Mas note, não dá para todo mundo ser a Coreia do Sul e a Alemanha, não. Então, as formações econômico-sociais, elas são totalidades com suas particularidades, mas que só se explicam olhando para a totalidade. Então, o Lênin, eu estou lendo o lançamento da Lavra Palavra, que é Escritos do Jovem Lênin, volume 1. E aí, o primeiro texto é sobre a questão dos mercados, em que Lênin está debatendo com alguns teóricos do começo do século XX que diziam que não teria como ter capitalismo na Rússia, porque a Rússia não tinha mercado consumidor grande, e o capitalismo precisa de mercado consumidor. Aí o Lênin, a resposta do Lênin era grossa, né? A resposta do Lênin é: vamos parar de imaginar como o capitalismo deve ser, vamos analisar como o capitalismo é e se desenvolve de maneiras diferentes em cada formação social diferente. Percebe? Então, eu acho que a grande chave desse debate sobre modernidade, sobre arcaico moderno, é desfetichizar o negócio, porque senão a gente tem explicações idealistas, que é o seguinte: você citou a questão do desenvolvimentismo. É muito curioso como a explicação é uma explicação que é meio que burrice. Porque o Brasil não se desenvolve, porque ele não aplica as políticas de desenvolvimento econômico corretas, porque as elites são ignorantes, as elites são egoístas, porque os economistas não aprendem. Outro dia eu estava folheando o livro do Paulo Gala e do André Roncalli, que tem lá seu interesse, sua contribuição, mas a ideia é Brasil, uma economia que não aprende. Então, o fundamento da ideia é que a gente é um país subdesenvolvido e dependente porque os economistas e os políticos são burros. Porque se eles estudassem de verdade o Lord Keynes e as fórmulas de desenvolvimento econômico da Coreia, do New Deal, do governo Roosevelt, por aí vai, e a gente aplicasse direitinho o negócio ali, o Brasil já estava nas cabeças decolando. Pô, isso não é explicação, né? Percebe? Isso não é explicação, isso não é ciência. Então, Hegel dizia que a verdade é o todo. Essa frase ela tem muita significação. Qualquer pessoa que queira debater com você democracia, modernidade, liberdade, republicanismo, humanismo, direitos humanos e por aí vai, que não considere a totalidade do sistema, a totalidade do processo global de acumulação capitalista, e que não considere a realidade da periferia, essa pessoa ela vai estar incorrendo em erro de maneira consciente ou não. Então, a grande sacada do Lossurdo não voltando para ele, por exemplo, não é que Lossurdo, feito um professor da UNB falou, Luiz Felipe Miguel, que o Lossurdo ele coleciona fatos horrorosos sobre o liberalismo, que é como se o Lossurdo contasse uma crônica de horrores. Não, não é isso. O X da questão é que o Lossurdo não aceita que se conte a história do liberalismo só pela Europa Ocidental. Oxente, como assim? E a própria história da Europa Ocidental não é lá tão bonita, né? Vamos lembrar, por exemplo, do massacre da Comuna de Paris, do massacre da Jornada de Junho de 1848 e por aí vai. Mas veja, não é, isso está errado. Não dá para contar a história do liberalismo só pela Europa Ocidental e dizer que, por exemplo, os liberais... E isso leva a erros tão graves que é, por exemplo, na cultura brasileira, existe uma noção muito forte que é os liberais no Brasil eram liberais atrasados ou liberais autoritários, porque o liberal brasileiro defendia a escravidão. Não sei quem disse que o liberal inglês não defendia. O liberal inglês defendia a escravidão também, até a metade do século XIX. O liberal estadunidense também. O liberal francês, durante boa parte do tempo, também. O liberal belga também. John Locke, pai do liberalismo político, defendeu filosoficamente a escravidão no seu segundo tratado sobre o governo civil. Então, que história é essa que o liberal brasileiro não é liberal de verdade, é um liberal autoritário porque ele defende a escravidão, como se o liberal no centro do sistema não defendesse? Isso está errado. Então, é necessário fazer uma história concreta das categorias, das relações, dos conceitos
E essa história concreta nunca será concreta se ela não considerar o todo. Considerar o todo não significa analisar tudo. Atenção. Considerar o todo não significa analisar tudo. O todo é uma perspectiva teórico-ontológica de análise da realidade. Maiores dúvidas, leiam a Dialética do Concreto do Cario Kosick. Acho que é por aí que o negócio vai. Firmeza. Gente, tem gente até que me mandou mensagem no chat privado aqui para eu não esquecer as perguntas, mas infelizmente a gente precisa encerrar às 18 horas. Vamos passar aqui para umas indicações bibliográficas, que é importante aqui, considerando a intenção do curso, tá? Talvez tentar fazer um remendo aqui, tem uma pergunta da Michele, que pergunta especificamente sobre a relação do Losurdo com Lenin e com Gramsci, né? Já foi falado bastante sobre a relação com Lenin, com a Revolução Soviética, e talvez, na hora da bibliografia, se você quiser mencionar também, Jones, lembrar que a própria denominação, né, de marxismo ocidental, marxismo oriental, vem da denominação do Gramsci sobre Oriente e Ocidente, sobre essa diferença na história, né, e que é uma denominação que a gente poderia até pensar se é eurocêntrica ou não, eu acho que é um tanto eurocêntrica, mas que no Gramsci tem a intenção de falar, olha, o Ocidente é o colonialista, né? E o Oriente é o colonizado. Então, essa diferença do marxismo feito olhando para a colonização, né? E o marxismo olhando para a questão colonial e o marxismo feito também pelos povos colonizados, né? Qual é o marxismo pelo qual a gente quer lutar? Qual é o marxismo que a gente defende, qual é o marxismo que a gente tem que construir cotidianamente, né? Então, queria encerrar aqui com uma pergunta, foram pedidas indicações bibliográficas sobre por onde começar a ler o Losurdo, alguns livros que você indique para reflexões emancipatórias, né, a partir de povos colonizados e para as reflexões emancipatórias nesse sentido de um marxismo pelo qual a gente quer lutar, que seja um marxismo antifascista, um marxismo antipatriarcal, um marxismo anti-imperialista, né, que é o melhor do marxismo, né, o que ele é desde o início. E aí eu queria encerrar com a pergunta da Maura, que é uma professora, né, e ela diz que tem uma pergunta que persegue ela na prática dela como professora, que é como a escola de educação básica pode contribuir, né, na luta dentro do próprio currículo, né, para colocar esses debates e para devolver à população a sua história, contribuir para formar bases teóricas revolucionárias, como tomar esse espaço dos liberais. Então, encerrar com isso. Vamos lá, vou começar pela parte mais fácil, que são indicações bibliográficas, né? Veja, a Boitempo, no próprio catálogo dela, ela tem vários livros que ajudam a pensar essa questão do marxismo anticolonial, um marxismo conectado às lutas antirracistas da periferia, anti-imperialista. Tem Angela Davis, primeiro de tudo, que tem vários e vários livros publicados pela Boitempo, que é uma marxista que tem na sua formação, na sua produção, a marca muito forte desses debates, porque ela viveu, inclusive, isso, foi aluna do Marcuse, participou dos movimentos de direitos civis, produção de Panteras Negras, movimento terceiro-mundista e por aí vai. Então, a Angela Davis é uma excelente pedida, que nós temos, inclusive, concordância integral com tudo dela, mas eu acho que ela é fundamental para pensar várias coisas. Do Losurdo, eu acho que o colonialismo e luta anticolonial é um bom começo, porque dá um panorama na amplitude temática do debate do Losurdo. Então, você pega o colonialismo e luta anticolonial, que foi um livro que a gente lançou no passado, e aí depois vai, em sequência, o liberalismo entre a civilização e a barbárie, luta de classes, uma história filosófica e política, esquerda ausente, depois eu pegaria a linguagem do império, léxicos da ideologia estadunidense, depois eu pegaria o Hegel e a liberdade dos modernos, depois o contra-história do liberalismo. E aí, depois o resto vai seguindo meio que tema livre, porque daria para concatenar a ideia da crítica ao liberalismo, da crítica do imperialismo, da luta anticolonial e do debate lossurdiano para a reconstrução do marxismo e do movimento comunista, seguindo essa escadinha, essa sequência, por assim dizer. Aliado a isso,
o Brasil, felizmente, está vivendo um momento do mercado editorial muito feliz, eu diria. Acho que a gente está começando a caminhar bem, porque o livro do Aimé Césaire, o Discurso sobre o Colonialismo, foi republicado, vai ter agora o lançamento do Alma Negra, do Debois, vai ser lançado novamente. Você tem o próprio Revolução Africana, que colocou em português pela primeira vez escritos de Thomas Sankara, tem o Raça, Classe e Revolução, com escritos inéditos dos Panteras Negras, e que tem uma coisa que é muito interessante, isso é uma coisa que, inclusive, eu quero me dedicar muito nos próximos anos. No Raça, Classe e Revolução, tem uma seção com escritos dos povos originários marxistas dos Estados Unidos, a Organização de Povos Originários, ou como a gente chama, organizações indígenas marxistas. Isso existe, isso existiu. Então, tem todo um debate aí para se resgatar, para se colocar à luz, e aí está lá disponível. Recentemente também foi anunciada uma nova edição do livro do Mick Davis, O Holocausto dos Coloniais, que custa um peso de ouro aí no estante virtual, e vai ser lançado de novo, que é um estudo fundamental para compreender a crítica do colonialismo, as barbáries do colonialismo. Eu soube também, recentemente, que está para ser lançado uma série de livros da Vânia Bambirra, pela expressão popular. Então, é fundamental uma autora da teoria marxista da dependência que deu contribuições muito grandes para pensar a crítica da economia política desde a periferia do sistema e a estratégia revolucionária. Então, o livro da Vânia, A Revolução Cubana, uma reinterpretação, vai ser lançado finalmente em português. O Rui Mauro Marini também está sendo mais publicado. Recentemente foi publicado o Reformismo e Contra-Revolução, Estudos sobre o Chile, uma parceria da Expressão Popular com a Duni Rio. O Florestan Fernandes também está sendo republicado a rodo, que é uma maravilha, que também o Florestan, a partir dos anos 70, assimila muito um debate também latino-americano, um debate imperialista cada vez mais pronunciado. O próprio Lênin começou a circular com mais gosto na cultura brasileira. Há bom tempo tem a coleção Arsenal Lênin, que já lançou O Que Fazer, o Estado da Revolução, Cadernos Filosóficos, Democracia e Luta de Classes. A editora Lavra Palavra lançou recentemente Escritos do Jovem Lênin, 2 volumes, volume 1, volume 2. O volume 1 tem Quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas, que é um escrito fundamental que todo mundo tem que ler em algum momento da vida. A editora Lavra Palavra também vai relançar os Escritos de Lênin sobre a emancipação da mulher, que é uma edição antiga da Alfa Ômega dos anos 80, que também é vendida a peso de ouro no estante virtual e agora vai voltar para o português. Então, a gente tem vários textos de Lênin voltando a circular. Enfim, eu acho que a gente está num momento propício, do ponto de vista de mercado editorial, de debate, de reflexão, de superar um eurocentrismo muito pronunciado que marcou muito a esquerda brasileira nos últimos 30, 40 anos. Agora, atenção, superar o eurocentrismo não significa nenhum tipo de crítica fácil, tipo, vou ler Zizek não, porque Zizek é europeu. Não é isso. Importante. Aqui ninguém está fazendo a crítica fácil. Não, fulaninho é alemão, vou ler mais não. Eu agora só leio boliviano. Não se trata disso. Se trata de orientar nosso programa de pesquisa, orientar o nosso olhar teórico pela nossa condição periférica para compreender a totalidade do mundo pela nossa condição de periferia do sistema, percebe? Essa que é a questão. Não significa nenhuma crítica fácil. Lembrei também, a Boitempo vai lançar Escritos Políticos do Frantz Fanon, que ficou fantástico, tem uma contribuição muito boa do Davidson Faustino, que está arrasando no debate Fanon. Eu também apareço aí no livro dando minha brevíssima contribuição. Então, enfim, tem muita coisa boa que está rolando e é importante, inclusive, comprem livros para incentivar as editoras a publicarem mais, divulguem, formem grupos de estudo, militem, se organizem, pautem as suas organizações, seus movimentos populares, seus sindicatos, seções de bairro, porque é muito importante a gente latino-americanizar, enegrecer e aproximar a nossa cultura política de perspectivas feministas, de povos originários, que não significa nada de identitarismo, friso, significa nada de identitarismo, porque a classe trabalhadora não é um exército de clones do Brad Pitt
classe trabalhadora ela é diversa na sua unicidade enquanto classe, e ela só pode ser sujeito histórico da transformação radical se essa diversidade for reconhecida como parte do sujeito universal, que é a classe. Isso é importante, nunca esqueçam disso. A Lélia Gonzalez fez aniversário ontem, eu vi um bocado de gente que chama a luta antirracista e feminista identitária homenageando a Lélia Gonzalez. Não dá não, viu? Não dá não. Vamos, né, fazer as coisas direito. Eu acho que é por aí algumas dicas bibliográficas. E no meu Instagram tem um story fixo lá de dicas de como começar a ler Lossurdo, e eu também respondo lá no Instagram. Então, quem quiser mais dica de livro, mais não sei o que e tal, falei algum livro que perdeu, pode mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo. Eu demoro, porque é muita mensagem, mas eu respondo. Sobre a última pergunta, velho, até acabou o tempo, desculpa, eu falo muito, mas sobre a última pergunta, não dá para responder com qualidade, mas eu diria o seguinte para você. Note. A gente está num momento que é um momento defensivo. Né? E um momento defensivo, porque a classe dominante, a burguesia e o imperialismo vem realizando uma ofensiva brutal contra a classe trabalhadora, o momento defensivo, ele às vezes estimula apenas se defender, apenas lutar pelo que existe para conservar. Só que esse tipo de postura é errada, porque ela leva a derrotas. A gente só vai conseguir se defender bem e ir para a ofensiva se, além da defensiva, a gente colocar uma perspectiva futura, um projeto de transformação radical que consiga cativar cada vez mais as pessoas. Porque as pessoas não vão se mobilizar, as pessoas não vão ser tocadas por um projeto político que se pretende apenas defender a miséria que a gente vive, ainda que sempre possa piorar. Então tem que defender. Mas a gente vive numa miséria, num vale de lágrimas, como diria o Álvaro Vieira Pinto. Então a gente precisa colocar algo para além disso. No debate sobre educação, para além de defender a educação pública, do fundamentalismo, de escola sem partido, a gente precisa debater um projeto radical de educação popular que diga respeito a uma contra-história, que conte a história de verdade do povo brasileiro, povo trabalhador, que seja uma escola profundamente nacional, que se coloque na perspectiva anti-imperialista, que seja uma escola profundamente latino-americana, que seja uma escola profundamente fundamentada na educação popular, pensada por Paulo Freire e por tantos outros e outras. Então, nas lutas cotidianas do sindicato, na disputa pelo currículo, num debate um debate com os professores, enfim, em tudo que a gente fizer, a gente precisa defender o que existe dos ataques, porque a gente está numa situação defensiva, isso é inegável, mas nessa situação defensiva a gente tem que sim construir um projeto radical de transformação, um projeto de futuro. E um projeto de futuro passa por destruir essa escola e construir uma outra escola, uma escola verdadeiramente popular, uma escola profundamente latino-americana, uma escola que atenda aos interesses da nossa soberania nacional e da luta anti-imperialista. É possível fazer e a gente tem muitas pistas para isso. Indico com particular alegria um texto que eu amo de paixão, que eu, inclusive, eu me emociono até quando eu leio, que é o capítulo do 7 ensaios de interpretação da realidade peruana do Mariátegui sobre educação. O capítulo do livro do Mariátegui sobre educação é uma coisa fantástica. Então, quem não leu, leia. Acho que é um bom início para pensar um projeto alternativo de educação e de escola e disputa do currículo. Muito, muito obrigada, gente. Quem está pedindo aí para repetir sobre educação no 7 ensaios sobre a realidade peruana. Quem não anotou as dicas de bibliografia, que teve muita gente pedindo, depois o vídeo vai estar online. Aí dá para pausar e pegar todas as dicas fantásticas. Então é isso, bora para a luta, minha gente. Estamos aí fazendo luta, porque o momento exige. Muito obrigada pelo carinho e firmeza que estamos todo mundo aqui. Jones, demais sua aula, brigadíssima. Mesmo, muito, 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 muito boa. Então é isso. Encerrar, agradecer ao Jones imensamente. Agradecer ao SESC, agradecer a Boitempo, né, e chamar todo mundo para a próxima aula. Dia 4 de fevereiro vai ser sobre a Maria Rita Kel, com a apresentação do Christian Dunker e mediação da Priscila Santos. E é isso aí. Não sei se... Vamos levantar a mão, Jones, para fechar aí? É isso. Valeu, galera. Valeu. Foi ótimo. Espero que tenha sido bom para vocês também. Até mais, gente. Até mais.